Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira e essa aqui é a nossa série de vídeos sobre a LDB. Esse aqui é o nosso quarto vídeo, um dos nossos últimos, tá bom? Hoje nós vamos continuar tratando sobre educação, né, e os seus vários níveis. Hoje vamos trabalhar com a educação profissionalizante de ensino médio, educação profissionalizante, ensino superior e educação especial, tá bom? Antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês deem um joinha, assinem o canal, né, porque aqui todas as nossas aulas são grátis, né? Sem pegadinha, sem nada. Caso você queira a nossa apostila, ela está na descrição, tá bom? Seção 4A da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio. Artigo 36A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Então, tem a educação, o ensino médio com formação técnica, com itinerário técnico. Sem prejuízo para aquilo, ele ainda pode fazer o ensino médio técnico, né, como diz aqui, preparando para profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho é, facultativamente, a habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Então, o que está dizendo? Olha, a preparação geral para o trabalho e a habilitação profissional, ela pode ser desenvolvida pelos próprios estabelecimentos de ensino ou por outros, né? Em uma forma ali de cooperação. É o que acontece, por exemplo, quando um estudante faz as disciplinas, né, obrigatórias da base em uma instituição e faz o itinerário formativo técnico em outro. Aqui ele pode fazer integrado, né? Ele faz pela manhã o regular e à tarde ele faz o curso técnico, como acontece em alguns Cefet, Senais e assim por diante. Artigo 36b. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Então aqui nós temos as formas que a educação profissional técnica de ensino médio serão desenvolvidas, né? Primeiro, articulada com o ensino médio, que é o que nós estamos mais acostumados, que acontece com o Cefet, por exemplo. Os IFMGs, né? O Cefet eu acho que só tem em Minas. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, você terminou o ensino médio, científico normal, você não fez nenhum curso técnico, escolheu um itinerário X e deu prosseguimento nele, você pode fazer subsequente após, né? Ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de ensino médio deverá observar. Então, ela pode ser articulada com o ensino médio ou subsequente. E ela ainda deve, né, observar. Inciso 1. Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, tem que observar a legislação pertinente, né, que diz respeito aos cursos técnicos. As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Então, se o sistema de ensino que ele está ali contido tem uma nova norma complementar, ela deve ser respeitada, é o que está sendo dito aqui. 3. As exigências de cada instituição de ensino nos termos de seu próprio projeto pedagógico. Então, a própria instituição de ensino ela pode criar, né, ela deve criar o seu projeto pedagógico e essas normas diretrizes devem ser respeitadas e acolhidas. 36C. A educação profissional técnica de ensino médio articulada, ou seja, aquela primeira opção que faz junto com o ensino médio, prevista no inciso 1 do caput do artigo 36b desta lei, será desenvolvida de forma. Então, aqui nós vamos explicar como que acontece o ensino médio articulado com o ensino técnico articulado com o ensino médio. 1. Integrada. Então, a primeira forma é integrada, e vamos explicar a integrada. Oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental,
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de ensino médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Então, o aluno ele obrigatoriamente deve ter concluído o ensino fundamental, faz uma única matrícula e está ali articulado, né? Então, ela é integrada com o ensino médio. Faz de manhã o ensino médio regular e à tarde faz as matérias do curso técnico. Muito comum nos IFs e aqui em Minas no Cefet. Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer. Então, o concomitante, ao mesmo tempo, pode pegar aquele aluno que já está realizando, né, já está fazendo o ensino médio. Esse aluno vai fazer concomitante. Como que é? Ele faz e vai ter duas matrículas distintas, a saber, na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Então, ele pode fazer concomitante na mesma instituição, apesar de ter duas matrículas. B, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Então, ele faz na escola técnica federal e faz o ensino médio regular na escola estadual. Pode ser que ocorra. C, em instituições de ensino distintas, mediante convênio de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento do projeto pedagógico unificado. Então aqui é uma outra forma, as instituições são distintas, mas há um convênio entre elas para que isso ocorra dessa forma. Então não é a livre escolha do estudante. As instituições estão conveniadas, então elas podem fazer isso e há um planejamento para que o projeto pedagógico ele seja unificado. 36D. Os diplomas de curso de educação profissional técnica de ensino médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Então, quem faz o ensino técnico, a educação técnica de ensino médio, ele pode continuar seus estudos posteriores na educação superior, né? E esse diploma, desde que ele seja validado e registrado, ele tem validade nacional e habilita para aquela profissão. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de ensino médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Então, o que está dizendo aqui? Olha, se esses cursos tiverem terminalidade específica, eles podem permitir que o estudante, o aluno, ele esteja qualificado para o trabalho, né, segundo aquilo que já foi aproveitado, realizado por ele. Então, não se desperdiça o que ele já aprendeu, se aproveita, dando também a possibilidade de ter um certificado ali daquilo que ele já realizou. Seção 5. Da educação de jovens e adultos, artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Foi uma introdução de 2018. Que está dizendo, olha, a EJA ela é específica, destinada para aqueles que não conseguiram concluir o ensino médio ou fundamental ou que não tiveram acesso mesmo, ou não terminaram ou não tiveram acesso, tanto faz. Para ambos vai haver educação de jovens e adultos e essa educação de jovens e adultos deve permitir que esses estudantes tenham os instrumentos necessários para ter uma vida, né, cidadã, formando para a cidadania, como toda educação ela deve fazê-lo, mas também para a aprendizagem ao longo da vida, né? Que é um dos motes da nossa LDB atualmente. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado e seus interesses
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Ele está dizendo, olha, esses sistemas de ensino vão assegurar para aquele jovem, para aquele adulto que não puder efetuar os estudos, né, durante o que era se esperado, né, para o seu ano sério, eles se perderam durante o processo, ou abandonaram, ou evadiram, então eles não conseguiram realizar na idade regular. Então ele tem direito, né, desse novas oportunidades educacionais, e essas oportunidades educacionais elas devem estar apropriadas às características desse aluno, que são diferentes de um aluno de sexto ano com 12 anos, com 11 anos, que é a idade correta para estar no sexto ano. Então uma pessoa com 45 anos que está no sexto ano, ela não pode ter os mesmos estímulos, o mesmo planejamento, a mesma forma didática que um aluno de 12, de 11, né, que está na idade certa. Então é necessário que se adeque, né? Por isso que a EJA ela é um pouco diferente dos demais segmentos educacionais que nós temos acesso. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Então está dizendo, olha, é papel do poder público estimular e viabilizar que o estudante esteja na escola, que esse trabalhador esteja na escola, criando ações integradas e complementares, mas não fala quais são essas ações. Então poderia ser, por exemplo, um incentivo ao empregador liberar esse trabalhador algumas horas antes para que ele possa ir para a escola. E essas horas a ser compensadas fossem indenizadas pelo governo. Seria uma forma, mas não diz como. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional, na forma do regulamento. Então, a educação de jovens e adultos, ela deve, preferencialmente, é uma preferência, estar articulada com a educação profissional, em forma de regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento dos estudos em caráter regular. Então, o estudante terminou o ensino fundamental, ele quer entrar no ensino médio regular, ele pode. Ele terminou o ensino médio, ele quer entrar na educação superior, também pode. A EJA, ele garante a habilitação para o prosseguimento no ensino regular, inclusive. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão. Então, os exames, né, o ensejo, por exemplo, vão ser realizados. Primeiro, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Então, você tem mais que 15 anos, você já pode fazer o ensejo do ensino fundamental. De conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, tá? Já os adultos. Então, pode ser de jovens para ensino fundamental e para adultos no ensino médio. 15 anos, com maiores de 15 anos para a conclusão do ensino fundamental e maiores de 18 para o ensino médio. Então veja que aqui é uma forma boa de colocar na prova, né? Coloca lá, Joãozinho tem 15 anos e 2 dias. Segundo a LDB, ele pode realizar um ensejo para concluir o ensino fundamental que ele evadiu? Né? É uma forma de perguntar. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, os conhecimentos que são de forma informal que eles adquiriram também podem ser valorizados e reconhecidos mediante exame, né? Então, um profissional da construção civil, um pedreiro, provavelmente ele tem conhecimentos bastante aprofundados de trigonometria, cálculo de área, e isso pode ser aferido e valorizado e reconhecido, né, durante o processo, sem nenhum tipo de problema ou constrangimento para o estudante. Capítulo 3, da educação profissional e tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, está dizendo como que essa educação
profissional e tecnológica vai ser realizada. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas dos respectivos sistemas de ensino e nível de ensino. O que estou dizendo aqui? Olha, pode ser por eixo tecnológico, né? Ele pode ser organizado por um eixo tecnológico, não por uma série, mas vai ter que respeitar as normas do respectivo sistema de ensino e nível de ensino. Parágrafo 2º. Educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Então, quais são os cursos que abrangem nessa forma, né, de educação profissional e tecnológica? Inciso 1. De formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 2. Educação profissional técnica de nível médio. E educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Então, o que está citando? Olha, são formas de educação tecnológica, profissional e tecnológica. A própria formação técnica de ensino médio que nós já falamos, a formação continuada inicial, né, para vários profissionais, e a educação profissional tecnológica e de graduação e pós-graduação, então do ensino superior. Então, em todos os quesitos, né, se enquadram nessa lei. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, os cursos, eles têm que respeitar as regras do Conselho Nacional de Educação quando, né, de graduação e pós-graduação da educação superior. Eles vão ser organizados com os objetivos, características e duração conforme a definição do Conselho Nacional de Educação. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas e no ambiente de trabalho. Então, a educação profissional, ela pode ser desenvolvida, né? Ela será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão dos estudos. Então está dizendo, olha, esses conhecimentos aqui adquiridos, né, na educação profissional tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser, né, mensuradas, certificadas, reconhecidas, inclusive para a conclusão dos estudos. Um curso técnico, por exemplo, que um profissional está fazendo e ele já atua na área, ele pode usar aquela atuação como uma forma de estágio. Seria isso. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula e à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Então, o que está dizendo? Olha, as instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus cursos regulares, podem oferecer, né, cursos especiais abertos à comunidade, que vai estar ali em sintonia, né, com a sua capacidade de aproveitamento, né, e também não necessariamente ao nível de escolaridade. Então, pouco importa ao nível de escolaridade daquela população, porque aquele curso não vai estar relacionado a ele. Pode ser que um rapaz que tenha estudado só até as séries iniciais do ensino fundamental e um outro rapaz que tenha concluído o ensino médio faça o mesmo curso, porque que não está visualizando e buscando o nível de escolaridade. São aqueles cursos livres, né? Por exemplo, um curso de técnico em solda, né? Então seria algo possível. Não necessariamente tem a ver com o nível de escolaridade, porque é uma prática técnica, né? Capítulo 5 da Educação Especial, 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.
Então, a educação especial é aquela que, né, por efeito dessa lei, é a modalidade de educação escolar. É uma modalidade da educação escolar. Então, educação especial é uma modalidade da educação escolar, que ela é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Então, é preferencialmente, há exceções. Mas, veja, são exceções. Hoje, o estudante com alguma deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, preferencialmente deve estar na escola. Só a exceção, né, que não, na escola regular. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. Então, quando necessário, só quando necessário, vai haver um serviço de apoio especializado. Sinceramente, toda escola acaba sendo necessário. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Ou seja, ele só será apartado do ambiente escolar caso a sua condição específica não permita que ele conviva na escola. Então, em muitos casos, o estudante tem um comprometimento severo de alguma habilidade que impede que ele esteja no convívio com os estudantes o tempo todo, mas ele consegue ficar algumas horas, alguns minutos, então isso também vai ser aproveitado. É só no último caso, assim, é o último caso mesmo, quando não há outra possibilidade, que esse aluno vai ser excluído do ambiente regular de ensino. 3. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil. Então, a educação especial começa na educação infantil e estende-se ao longo da vida. Então, independente do nível de escolaridade que ele estiver, esse atendimento, essa educação especial, ela vai continuar sendo ofertada. Observados o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei, que a gente vai ler daqui a pouquinho. 59, artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades, terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, o que está dizendo? Olha, vai ter uma terminalidade específica para aquele estudante, quando ele não conseguir atingir aquilo que é necessário para o ensino fundamental. E pode ser acelerado aquele aluno que for considerado superdotado. 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, aquele apoio, os professores de apoio, né? Apoio, atendimento especializado, eles precisam ter uma formação específica para isso, ou de nível médio ou de nível superior, e os professores do ensino regular precisam ser capacitados para conseguir atuar com esses estudantes. É um direito do estudante, tá? Não é do professor, é do estudante. O estudante tem direito a um professor capacitado. 4. A educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive em condições adequadas para os que não revelem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentem uma habilidade superior em áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Então, a educação especial para o trabalho, ela vai tentar, né, buscar as características necessárias para fazer com que aquele estudante ele consiga adentrar o ensino, o mundo do trabalho. Quando as suas características, né, não revelarem capacidade para o trabalho competitivo, então vai haver ali uma articulação, né, nos meios oficiais para que isso possa ocorrer. Então, por exemplo, as empresas hoje,
Elas têm que contratar, a partir de um certo número de empregados, um número X de pessoas chamadas PCD, né? Isso é uma forma de integrar os órgãos oficiais, auxiliando nessa integração. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Então, é um acesso para todos, né? Não vai ser distinto, não vai ser porque ele tem deficiência que esse aluno ou uma superdotação que ele não vai ter direito a esses benefícios, né? 59A, foi incluído em 2015. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede básica, na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao atendimento pleno das potencialidades desse alunado. Então, vai haver um cadastro nacional desses estudantes para que o planejamento seja melhor executado, né? Nem sempre isso acontece de forma contente, né? Apesar do censo escolar funcionar bem hoje, ainda há subnotificação, né, desses casos, os pais não procuram atendimento médico, então eles não têm diagnóstico, e se não tem diagnóstico não tem laudo, se não tem laudo não tem direito à educação, né, especial. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e os procedimentos para inclusão no cadastro referido do caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado que se trata deste caput serão definidas em regulamento. Então está dizendo, tudo isso aqui vai ter um regulamento para tanto. Artigo 60. Os órgãos, que a gente já tinha falado sobre, os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva para a educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, os órgãos normativos vão identificar essas instituições que atuam exclusivamente na educação especial, né, com atendimento especializado para esses estudantes, para dar apoio técnico e financeiro. Nós temos um grande exemplo, acho que no Brasil todo, que é a APAE. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. Então, olha, apesar de poder apoiá-las, e apesar de apoiá-las, a preferência é para o ensino regular. Amplia-se a escola, amplia-se os investimentos na rede regular e atende esse estudante na rede regular. Mesmo que, para tanto, né, se ainda continue utilizando o serviço das APAES, por exemplo. Ô pessoal, eu agradeço muito quem chegou até aqui. Nós chegamos ao fim desse vídeo, um vídeo bastante longo. Nós já estamos com vários e vários minutos aí. Foi necessário porque educação superior não mudou e também nem é o foco da maior parte do meu público. Dificilmente você que está fazendo para um concurso de educação, né, fundamental e médio, vai ser cobrado alguma coisa de ensino superior, tá bom? Eu agradeço quem chegou até aqui. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos link para as nossas apostilas. Não saia daqui sem assinar o canal, dar um joinha, porque isso me ajuda e é de graça, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até muito breve.